Galera Massa Show! Vamos agora para a aula 3, aprendizagem significativa divertida, porque química não precisa ser chato, pode ser legal, Mr. M. Nós vamos trabalhar nessa aula os estádios físicos da matéria 2. Vamos falar, vocês já aprenderam a parte de forma e volume, né? Forma e volume já estão sabendo, foi na aula 2. E agora nós vamos falar da questão da organização e da coesão e repulsão das partículas que formam cada estado físico desse daqui. Beleza, Massa Show? É aprendendo, vivendo e evoluindo, porque você nasceu para aprender química e ser feliz. Bora, Massa Show? Roda a vinheta! Galera, tá sabido e tá sabida, né? Vamos dar continuidade. Se você está chegando agora aqui no canal e está assistindo essa aula primeiro, que é a aula 3, assista a aula 2 e a aula 1 para você entender a questão da dinâmica do curso, né? Eu já comecei falando sobre estados físicos da matéria 1, agora é o estado físico da matéria 2. Já expliquei forma e volume no vídeo anterior, para sólido, para líquido e para gasoso, beleza? Agora, nós vamos, certo? Falar de organização e de coesão e repulsão das partículas que formam cada estado desse daí. Aí vai ser bem de boa, que como você já aprendeu a forma e o volume, aí fica fácil demais, tá bom? Aí é o seguinte, como é que as partículas que formam cada material desse, elas são organizadas? Nós vamos utilizar as palavras alta, média e baixa para esses três estados físicos que nós estamos comentando agora, beleza, Massa Show? Ó, primeiro, como é que é a organização do sólido, certo? A organização das partículas do sólido, gente, ela é alta. Por que ela é alta, pessoal? Porque é todo organizadozinho, você não vê mudança de material, ele não tem essa flexibilidade. Se eu for mudar o jeito aqui, eu tenho que quebrar esse sólido, entendeu? Então, as partículas que formam o sólido, ela tem uma organização alta. Beleza, Massa Show? E a questão da parte do líquido, como é que fica a organização das partículas do líquido? Já vai ser média. Por que média, pessoal? Porque, como nós falamos na aula anterior, as partículas, certo, gente, de líquido, as partículas do que formam o líquido, elas vão mudando, por exemplo, elas ficam na forma do recipiente, então elas têm que ter essa flexibilidade, entre aspas, né, de movimentação, entre outros. Então a organização do líquido já é média. Agora, do gasoso, a organização, gente, ela é baixa, para não dizer esculhambada, viu? Para não dizer esculhambada. Gasoso, essa desorganização, o gasoso ele tem uma característica muito forte, é a desorganização das suas partículas. Por isso, quando você solta um gás, meu amigo, sai gás para tudo quanto é canto, não tem como controlar, explode coração. Então é isso, você no gasoso, a organização das partículas ela é baixa. Por que ela é baixa, pessoal? Porque ela, você joga no ambiente, ela vai para tudo quanto é canto. É igual a menino, quando passa 5 dias dentro de casa, trancado, e você solta no meio da rua, ele não quer nem saber para onde é que ele vai. Viu? É do mesmo jeito, sim, viu? Ei, se você não curtiu, curta aí, compartilhe, divulgue no WhatsApp da sua escola, você só fica passando besteira aí, passa uma aula que presta, passa aí, ó. E coesão e repulsão. Gente, eu vou chamar de coesão, certo? Vou chamar de força de coesão, vou chamar de FC, força de coesão, certo? E de repulsão, Massa Show, eu vou chamar FR, certo? Repulsão eu vou chamar de FR. E aí, como é que é o esquema do mensalão aqui, pessoal? É o seguinte, observe. Você tem, certo? Entre as partículas que formam um sólido, que formam um líquido e que formam um gasoso, você tem a força de atração, a força que atrai essas partículas e a força que também não atrai. As partículas continuamente, vocês vão aprender isso até um pouco mais na frente, vamos falar de ligações químicas, vamos falar de orbitais, vamos aprender. Você vai aprender química porque Deus quer, viu? Você vai ser doutor, doutora, o que você quiser em sua vida, não tem problema nenhum. Mas você vai aprender química porque Deus quer que você aprenda. Então, mais na frente, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas, para agora,
O que é que eu quero que você entenda? Em qualquer coisa que exista, sólida, líquida e gasosa, tem a força de Jesus e tem a força do demônio, certo? A força da união e a força da repulsão, beleza? E aí nós vamos comparar a força de coesão da união, né? Coesão, e a força de repulsão para cada estado, certo? No caso do sólido, eu vou até usar essa parte aqui, ó, do sólido, se eu comparar a força de coesão e a força de repulsão das partículas, força de coesão e a força de repulsão das partículas, em virtude de sua alta organização, a força de coesão, pessoal, ela é maior do que a força de repulsão, certo? A força que une as partículas, ela é maior do que a força que desune, beleza? Por isso que ele é extremamente organizado. Agora, quando eu vou para o estado líquido, certo? Eu tenho uma força aqui de coesão, força de coesão, e eu tenho o Mr. M da pipoca. Olha, massa show, aprende, massa show! Você tem a força de coesão e você tem a força de repulsão. No líquido, essas forças são praticamente iguais. Certo, massa show? No líquido, a força de atração e a força de repulsão, elas são praticamente as mesmas. Certo? Tem uns desníveiszinhos, mas para a hora da prova lá, você considera que a força que une é mais ou menos a mesma em relação à força que desune. Beleza, massa show? E já na parte do gasoso, certo? Da face do gasoso, esse eu sei que você está sabendo. Quem é que ganha? É a força da união ou a força da desunião, Mr. M? Responda. Aí você respondeu, professor, eu diga, a força da desunião. Então, a força de repulsão, ela é maior do que a força de coesão. Por isso que a organização é baixa e você solta um gás e é igual a menino pequeno, depois de 5 dias trancado dentro de casa, sem conseguir ver nem a luz do sol, porque estava com castigo. Beleza, massa show? Ótimo, tá aprendendo? Gente, o que você tiver de dúvida dessa aula, certo? Coloca aí nos comentários que nós vamos respondendo para vocês, dando todo o suporte para você que quer ser doutor, que quer ser doutora, que quer ser feliz na vida. Eu digo assim, é para o vestibular de medicina, porque a gente faz medicina também, e aí estimula as outras pessoas. Eu aprendi química depois de 18 anos, do que eu tinha de idade, e tem gente que pensa que não aprender química não tem jeito. Tem, a pessoa aprende e Deus ajuda, certo? Mas você passa em qualquer coisa, desde que você seja feliz, é isso que importa. Gente, notifica aí, você está aqui, notifica o negocinho, se inscreve no canal, compartilha, bota o joinha para a gente crescer o canal e o YouTube chegar para outras pessoas e dar tudo certo. Beleza, massa show? Um abraço, é nóis, valeu.